O seu futuro é liberado através dos seus pensamentos. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 diz: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando nossos pensamentos não estão em ordem, todas as outras coisas permanecem em desordem também. A grande verdade é que muitas das vezes nós estamos com a expectativa de ter fé para viver milagres, mas os nossos pensamentos acabam batalhando contra a nossa fé, e os nossos pensamentos acabam neutralizando a nossa porção de fé. Outra grande verdade é que nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, para que enxerguemos aquilo que Deus enxerga. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus para falarmos aquilo que Deus fala. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus para andarmos na direção que Deus está, para que possamos se mover com a autoridade que o próprio Jesus nos convidou a andar, para que entremos com ousadia no Santo dos Santos, para que andemos não mais como um pecador que vive em busca de santidade, mas como um santo que governa sobre o pecado. Nós precisamos ressignificar as nossas perspectivas, a forma que enxergamos Deus, a forma como nos enxergamos, a forma como enxergamos os problemas. As nossas perspectivas definem muito para onde nós iremos. As nossas perspectivas definem muito qual é a construção de história que estamos tendo com Deus. As nossas perspectivas definem muito qual tipo de história você irá contar para seus filhos e netos. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos apaixonar por Deus, estar apaixonado sempre por Ele, porque estar apaixonado significa contemplar com o amor, com o olhar. Às vezes, no meio de algumas batalhas da vida, nós estamos com um olhar de medo em relação aos problemas, quando deveríamos estar com um olhar de fé em relação ao nosso Deus. Não importa o que se levanta para tentar paralisar você, isso não é maior do que o Deus que luta pela sua vida. Mas como mudar as minhas perspectivas, você pode perguntar? Mudando os seus pensamentos, renovando a sua mente, sofrendo uma metanoia. Em Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheça qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa deixar Deus renovar a sua mente. E com isso você renovará a forma de como você enxerga as coisas. Existe uma importante lição quando o assunto é pensamento. E qual é a lição? A nossa fé é a matéria-prima de nossos milagres, mas os nossos pensamentos são a matéria-prima das nossas ações. Os nossos pensamentos geram a nossa imaginação. A nossa imaginação gera e libera palavras. E essas palavras liberam destinos. Lembre-se sempre que pensamentos geram sentimentos que geram ações. E dentre essas ações estão as palavras que saem de nossa boca. Então, se você precisa mudar algo na sua jornada de fé, isso deve se começar pelos pensamentos.
Todo ser humano que está em crise já se imaginou perdido. Toda pessoa que tem enfrentado pensamentos de morte já se imaginou colocando um ponto final em sua vida. Todo casal que está enfrentando um período difícil já se imaginou divorciado. Todo empresário que tem enfrentado dificuldades na sua empresa já imaginou falido. Quando você cria pensamentos a respeito do que pode acontecer, você começa a tratar isso como possibilidades viáveis. O problema é que quando começamos a aceitar essas sugestões como possibilidades, aquilo que no primeiro momento de crise parecia surreal, no momento do ápice da sua crise, vai se apresentar como uma opção viável. Muito cuidado com isso. O milagre que muda histórias, o grande milagre que gera salvação, recomeços, reconciliações, é o milagre da substituição. Guarde isso, meu irmão, minha irmã. É quando nós saímos do lugar de governo da nossa história e deixamos Jesus ocupar esse papel. É quando saímos do lugar de tomadas de decisões na nossa história e deixamos Jesus ocupar esse papel. Para ter acesso a esses novos pensamentos, é preciso ter acesso a uma nova natureza. Para ter acesso a novos pensamentos, precisa-se ter acesso para uma nova história. Para ter acesso a novos pensamentos, é preciso ter acesso ao novo de Deus. Morrer quem você se tornou para fazer quem Jesus sempre quis que você fosse. Para que se viva milagres, é preciso ter fé. E para ter fé, é preciso ressignificar os nossos pensamentos. Quando as dúvidas começam a ter espaço dentro de você, a fé naquilo que Deus prometeu começa a se esvair. Ou você se move pelas dúvidas, ou você se move pela sua fé. Ou você se move pelo seu medo, ou você se move pelas suas promessas. Não dá, meu irmão, minha irmã, para as duas coisas coexistirem e governar os nossos passos da mesma forma. Quando começamos a duvidar se Deus realmente vai fazer, ali começamos a abrir mão dos nossos milagres. Deixe Jesus renovar a sua mente. Deixe Jesus renovar os seus pensamentos. Deixe Jesus remover aquilo que ele não colocou. E com isso, ele estabeleça os pensamentos que tem sobre você. Jesus pede para que nós sejamos humildes, para abrirmos mão daquilo que pensamos a nosso respeito e deixarmos ele invadir o nosso interior com aquilo que ele pensa ao nosso respeito. A maior causa de não vivermos alguns milagres chama-se autossabotagem. Nós nos sabotamos quando damos acesso a palavras contrárias que vêm contra nossas vidas. Existem pessoas que aceitam como verdades as mentiras que outros dizem ao respeito delas, mas não conseguem tratar como verdades as promessas que Deus fez a respeito delas. Infelizmente, às vezes, uma palavra contrária tem mais espaço dentro de nós do que uma promessa dos céus. Nós precisamos sempre estar em aliança com Jesus. Direcionar sempre os nossos pensamentos para Deus, para que destinos sejam liberados através de pensamentos. Pensamentos que surgem através do céu. Precisamos despertar e notar que somente os pensamentos que surgem através das ideias de Deus são pensamentos que vão gerar vida para o nosso futuro. Ore comigo assim: Senhor amado,
nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que esta mensagem seja um verdadeiro divisor de águas na vida dos meus irmãos e irmãs. Metanoia, renovação de mente. Que eles criem essa consciência que para viver uma vida plena, uma vida que Cristo morreu por nós, eles precisam ser transformados pela renovação de suas mentes. Espírito Santo, fale aos corações, revele essa verdade a essas pessoas e que através disso elas permitam o trabalhar de Deus em seus pensamentos, visando viver o seu plano para as suas vidas. Que elas entendam verdadeiramente que essa metanoia não é opção, mas sim uma condição de viverem as suas promessas, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus tem um bom plano. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus tinha um bom plano estabelecido para cada um de nós, muito antes que surgíssemos neste planeta. Não é um plano de fracasso, infelicidade, pobreza, doença, desastre e enfermidade. O plano de Deus é um plano bom, de vida e saúde, felicidade e realização. Outros versículos afirmam esta mesma verdade. Vamos lá. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em 3 João capítulo 1, versículo 2, lemos: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Traremos um grande benefício à nossa vida se dissermos a nós mesmos, várias vezes por dia: Deus tem um plano bom para a minha vida. E por que devemos fazer isso? Precisamos estar firmemente convencidos desta verdade, para impedir que sejamos afetados por nossas circunstâncias e emoções instáveis. Talvez você pergunte assim: se Deus tem um plano tão maravilhoso para a minha vida, por que não estou vivendo nele? Entendo por que você faz esta pergunta. Parece realmente estranho que, se Deus nos ama tanto e tem planos tão bons para nós, ainda soframos como sofremos muitas vezes. Mas você precisa se lembrar de que temos um inimigo que está decidido a atrapalhar o plano maravilhoso de Deus e destruir as coisas boas que Ele tem em mente para nós. Mas existe algo mais, algo realmente tremendo que precisamos entender sobre Deus. Deus não gosta quando alguém nos fere e tenta minar o seu plano para nós. Ele tem sempre um plano para a nossa cura e restauração, enquanto faz com que nos deitemos em pastos verdejantes para restaurar a nossa alma, conforme diz o Salmo 23:2. Ele está se levantando para fazer algo acerca da nossa situação. Deus está do nosso lado e deve ser um grande consolo sabermos que o que não podemos fazer por nós mesmos, o Senhor fará por nós, se confiarmos nossas vidas a Ele. Nunca esqueça que Deus habita em você através do Espírito Santo e que você está em Cristo.
Só Ele tem o poder para mudar a sua vida radicalmente, para que você viva o plano bom, perfeito e agradável já reservado para você. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, sabemos que tem um bom plano para a nossa vida. Sabemos que o nosso inimigo tentará frustrá-lo, mas ele já é um derrotado, Senhor, pois já foi vencido na cruz por Jesus e está consumado. Assumimos o poder e a autoridade que nos foi concedido através do nome de Jesus e seguiremos rumo às promessas que já são nossas, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder está à nossa disposição. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todos nós precisamos e queremos poder. Jesus prometeu isso em Atos 1:8, conforme acabamos de ler. Não conheço ninguém que espere e ore por fraqueza e incapacidade. Deus quer que sejamos poderosos e que vivamos e desfrutemos de vidas completamente transbordantes de poder, incluindo vitórias sobre Satanás e sobre todos os seus ardis e planos malignos. O Espírito Santo é o poder de Deus que nos capacita, e quando ele entra em nossas vidas, ficamos mais poderosos. Podemos até dizer que nos capacita, e quando ele entra verdadeiramente em nossas vidas, ficamos mais poderosos. Podemos até dizer que o nosso nível de poder depende do grau com que nos rendemos a ele. Você já submeteu cada recanto do seu coração ao Espírito Santo? Convidou-o para entrar em todas as áreas da sua vida? Ou você reserva certas áreas para si mesmo, onde não quer que haja qualquer interferência, nem mesmo de Deus? A maturidade espiritual é um processo, meu irmão, minha irmã. Liberamos as áreas de nossas vidas ao Senhor pouco a pouco. Quanto mais as liberamos, melhores nossas vidas se tornam. Muitas vezes nos agarramos exatamente às coisas que nos fazem infelizes e, no entanto, temos medo de abrir mão delas. Confie em Deus e saiba com absoluta certeza que tudo o que Ele pede para você fazer é para o seu próprio bem e fará a sua vida muito melhor. O poder do Espírito Santo nos capacita a ser o que Deus quer que sejamos. Percebi há alguns anos que Atos 1:8, como citamos no início da mensagem, declara que as pessoas receberam poder para ser testemunhas e não para poder dar testemunho. Deus quer que nos tornemos o que Ele tem em mente para nós. E depois, por sermos quem somos, começaremos a fazer o que Ele quer que façamos. Dar testemunho é bom, mas também precisamos ser testemunhas de Cristo em nossas vidas diárias. Podemos nos destacar na igreja e fazer boas obras, mas o desejo mais profundo de Deus para cada um de nós é que nos tornemos semelhantes a Cristo em nossos pensamentos, atitudes, palavras e atos. Muitas vezes cometemos o erro de nos preocupar excessivamente com as situações que ocorrem conosco, quando a nossa prioridade deveria ser o que está acontecendo dentro do nosso coração. Deus está mais interessado em nos transformar do que em transformar as circunstâncias ao nosso redor. Convide o Senhor para fazer as coisas do jeito dele, em você e na sua vida.
E você experimentará um crescimento do poder do Espírito Santo. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que essa mensagem toque nos corações de seus filhos e filhas que oram comigo. Que eles entendam que precisam se render ao Espírito Santo, para que vivam uma vida sem limites, cheio de graça e vitória. Muitos estão mais preocupados com as circunstâncias do que com seu próprio coração. Que eles despertem e tenham consciência que o poder está à nossa disposição. Para isso, precisamos deixar o Espírito Santo agir de forma eficaz. Obrigado, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espere o quanto for preciso. No livro de Atos, capítulo 1, versículos 13 e 14 diz: Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam, sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Creio que a palavra-chave neste versículo é esperar. Os discípulos subiam até o aposento com a seguinte disposição: não vamos sair daqui até que Deus apareça. Eles não entravam ali para esperar 10 minutos. Não entravam para esperar 2 dias, nem 3 meses. Eles se reuniam ali continuamente dizendo: não vamos conseguir fazer tudo o que Deus quer que façamos sem o seu pleno poder em nossas vidas. Assim como aqueles que entraram no aposento superior para aguardar o derramamento do Espírito Santo prometido, devemos nos aproximar de Deus com uma atitude que diz: estou esperando em ti, Senhor, sempre, todos os dias, até que eu receba poder do alto. Esperar em Deus continuamente é difícil para nós. Temos tanta energia e zelo na nossa carne, que até quando conseguimos esperar um pouco, fazemos uma pausa apenas por curtos períodos e depois a energia de nossa carne assume o controle novamente. Se Deus não faz alguma coisa com a rapidez que queremos, nossas ideias brilhantes tomam conta de nós, outra vez, e voltamos para a carne. Estamos sempre retornando à estaca zero. Fazemos algum progresso e depois ficamos impacientes e perdemos o fio da meada. Ganhamos um pouco de terreno e depois perdemos. Devemos ganhar e manter, meu irmão, minha irmã. Precisamos permanecer firmes na liberdade que nos foi concedida e não nos submetermos novamente ao jugo da escravidão. Olha o que diz em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Mesmo quando não vemos alguma coisa ou sentimos que Deus está operando, Ele está trabalhando poderosamente em nosso favor. Herdamos as promessas de Deus através da perseverança. Olha o que diz em Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A mentalidade que precisamos ter é essa: Deus, cheguei ao fim de mim mesmo. Tentei isso e aquilo, tentei tudo o que pude imaginar durante todos esses anos. Agora está claro que não posso fazer o que precisa ser feito por conta própria. Deus, eu preciso de ti, eu me rendo, só tu podes fazê-lo. Por isso eu estou esperando por ti.
Esteja disposto e disposta, meu irmão e minha irmã, a esperar sempre por Deus, continuamente, o quanto for preciso. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, esperaremos o quanto for preciso. Agradecemos pela sua graça e nos apropriamos dela, pois ela nos basta. Obrigado pela sua misericórdia, nos apropriamos dela. Sabemos que isso é o suficiente para esperarmos em Ti, com uma atitude santa e descansando em seus braços. Sabemos que tudo é um processo e uma preparação, e desejamos viver segundo a sua vontade, e não segundo as nossas escolhas. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não deixe que as emoções sejam a base da sua caminhada. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. A primeira chave desta mensagem de hoje, meu irmão, minha irmã, se encontra nessa grandiosa e poderosa palavra de Deus. Essa passagem aborda um princípio que é suficiente para nos manter em paz, seja qualquer situação que nós estejamos passando. A palavra é bem direta quando diz que Deus nunca vai nos abandonar e que nós nunca vamos estar sozinhos. Às vezes, nós aceitamos uma sugestão do inferno e acabamos nos sentindo isolados, acuados, desanimados, entristecidos, mesmo vivendo coisas que um dia nós acreditamos que era tudo o que precisávamos para nos sentir completos. Quando algum desses pensamentos negativos surgirem, nós precisamos entender e lembrar do que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Deus deixou para nós uma garantia, a garantia de que nós nunca estaríamos sozinhos e abandonados. Pode até uma mãe que amamenta o seu filho esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Você que talvez esteja vivendo um momento de instabilidade, um momento de desafios, e sua dúvida seja aonde se encontra Deus nesses momentos tão difíceis. Lembre-se, a fé prospera em meio ao desconforto. É no meio do desconforto, é no meio das tempestades e desafios que a fé prospera. O que precisamos entender é que se nós perdêssemos tudo, como amizades, zona de conforto, se nós perdêssemos até nossas expectativas de vida, lembre-se, não importa o que você perdeu, se você não perder a fé, você não perdeu nada. A fé era tudo o que os heróis da fé tinham para começar quando não tinham nada ao seu redor. Abraão começou no meio de um deserto. Moisés começou no meio de um deserto. Davi começou enquanto era muito jovem ainda. E mesmo assim, todos mantiveram sua fé em Deus. Se você vive um momento de desconforto, um momento de afronta, um momento de desânimo, você está diante de uma das maiores oportunidades que você já experimentou de fazer a sua fé prosperar. A segunda chave desta mensagem é: você precisa entender que só quem te viu por completo sabe o que está faltando quando você está em cacos, em pedaços. Quando Deus nos formou, Ele nos formou completos e plenos. Deus nos formou exatamente de acordo com aquilo que Ele queria que nos tornássemos. Então, o que precisamos entender
é que quando existe um vazio em nós, nós precisamos correr para quem nos fez por completos, para quem nos fez plenos. Às vezes nós pedimos ajuda para pessoas que estão vazias da mesma forma, como se fosse um cego guiando outro cego. E Deus quer deixar bem claro que, além de estar do nosso lado, Ele habita dentro, no interior. Ele está dentro de você. Você crê nisso? Quando você estiver se sentindo incompleto, com vazios tremendos, busque em Deus as respostas, porque quando Ele te vê em cacos, Ele sabe o que está faltando. Quando Deus criou Adão, Adão não teve pai e mãe. Adão não foi gerado por alguém, senão pelo próprio Deus. A pergunta que nós devemos fazer é: se Adão não teve pai e mãe, de onde veio o sangue que corria nas veias de Adão? Corria nas veias de Adão o próprio sangue de Deus. Foi soprado sobre Adão a própria vida de Deus. Entenda que a própria vida de Deus está disponível dentro de você, e isso é poderoso demais. Não há nada que resista ao poder de ressurreição que em nós habita. Não coloque um ponto final aonde o autor da vida continua escrevendo. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai parar, você não vai desanimar se Deus for o centro da tua história. A grande verdade é que desde o dia em que você nasceu, uma batalha espiritual começou. A Bíblia diz que antes de Moisés nascer, um homem se levantou e ordenou que todos os recém-nascidos homens fossem assassinados, porque ele entendeu que no meio daquela geração existia um libertador, e por não saber quem era, ele mandou que exterminassem toda uma geração. Vemos isso acontecer com Jesus quando ele estava próximo a nascer. Então Herodes se levanta e a mesma coisa acontece. O mesmo cenário ocorre. Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Quando você é gerado, você nasce, ali já começa uma batalha espiritual. O inferno deseja paralisar você. O inferno deseja frustrar os sonhos que Deus planejou para a sua vida. Mas lembre-se, maior é o que está em nós do que aquilo que se levanta ao nosso redor. Quando nós nascemos, uma batalha já começa a ser travada. Mas a grande verdade é que quando nós nos posicionamos, ela se intensifica. Existe uma grande frase que diz: os 2 dias mais importantes na vida de um homem é quando ele nasce e quando ele entende para o que nasceu. O que você precisa entender é que quando você nasce com seu propósito, nasce também os seus perseguidores. Quando você desperta para o seu chamado, despertam também os seus acusadores. Quando você se posiciona em relação ao seu destino, se posicionam também os seus gigantes. Toda palavra que vem para te abater e não liberar o seu destino não é uma palavra de Deus para você. Precisa ser rejeitada. Todo conselho que não traz paz não é conselho dos céus. Nós precisamos entender que o tempo inteiro existem sugestões, existem setas, existem portas que se abrem, que não foi Deus quem abriu. Existem caminhos que são sugestivos, mas não foi Deus quem criou. Nós precisamos entender que o tempo inteiro o inferno está batalhando para que fiquemos perdidos, fazer com que nós nos cansemos andando em círculos, fazer com que fiquemos iludidos, acreditando que o fato de estarmos em movimento significa que estamos indo para algum lugar. Movimento não necessariamente significa estar na direção do seu destino. Muitas pessoas estão em movimento há anos, mas continuam andando em círculos, sem sair do lugar. Todas as espécies de conflito são formas de guerra. E se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas.
O inimigo tenta fazer com que coloquemos nosso olhar em nossos gigantes, ao invés de colocarmos o nosso olhar em um Deus que derruba gigantes. A base da nossa jornada não devem ser nossas emoções, mas sim a nossa fé. Por que existem tantas pessoas inconstantes neste mundo? E a resposta é muito simples, meu irmão, minha irmã. Pois tem muitas pessoas fazendo das suas emoções a base da sua fé. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 11 a 13 diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, meu irmão, minha irmã, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. No final desse trecho, o que a palavra fala basicamente é o que esquecemos quando pensamos em desistir. Permaneça firme e deixe Deus ser Deus na tua história. O que Deus fala para nós em outra linguagem é: fique firme, faça tudo o que eu te pedir para fazer e deixe aquilo que você não consegue em minhas mãos. Vencer o desânimo tem como solução não fazermos das nossas emoções a base da nossa fé. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, obrigado por mais uma palavra viva. Que seus filhos e filhas que ouvem esta mensagem e oração sejam fortalecidos agora pela presença do seu Santo Espírito em suas vidas. Que o desânimo seja vencido definitivamente na vida de cada um deles. Muitos, Pai, deixaram as emoções sobreporem a fé e com isso caíram e se desanimaram na caminhada. Que eles acordem agora, Senhor, e sejam movidos por sua graça e misericórdia. Que eles tenham a plena revelação em seus corações que o Senhor é presente e que habita em cada um. Que a partir de hoje, a caminhada de cada um deles seja próspera, cheia de paz e esperança. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.